Bem-vindos ao Plenamente. Este é o podcast em que nós falamos de tópicos para uma vida plena e hoje o tema não podia estar mais de acordo com o espírito do nosso podcast, porque vamos falar de vida intencional. Eu tenho comigo Tiago Lousa, que é oficial da PSP, e muitas outras coisas que ele nos vai ajudar a entender. Nós vamos falar sobre o que é isto da vida intencional. Vamos falar também sobre performance, bem-estar e um pouco de alguns aspectos que importam na nossa vida como pessoas. Eu espero que nós possamos trazer algumas ideias práticas para as nossas vidas, ser vozes que ajudem a navegar este mundo que se tem tornado cada vez mais complexo. Tiago, é um prazer receber-te hoje no Plenamente. Muito obrigado, o gosto é meu. Se calhar começo por me apresentar. Sim. Eu sou o Tiago Lousa, tenho 42 anos, sou um orgulhoso português, sou pai de dois miúdos muito saudáveis, um com 13, um com 13 anos, marido, oficial superior da PSP. Neste momento estou como comandante numa subunidade da Unidade Especial de Polícia, portanto é um trabalho a tempo inteiro. Sou em paralelo também um aficionado do desporto, treinador, sou responsável por um ginásio e por atletas de competição e a minha vida tem girado sempre dentro desta dupla ou tripla vertente: família, a minha parte profissional policial e o desporto. Portanto, a minha vida tem sido esta. Ok. Se eu te pedisse assim uma curiosidade sobre ti, para quem nos está a escutar, das muitas, o que é que tu escolherias? Para nos ajudar a conhecer-te melhor. Eu diria que sou uma pessoa extremamente enérgica e até energética, que acaba por conseguir influenciar as pessoas à minha volta, que dorme 5 horas por noite e isso não tem qualquer impacto na minha vida, e que treina todos os dias do ano, com exceção de 2 ou 3, que é algo que também não é comum, tirando em atletas profissionais. Eu é raro o dia no ano que não treino, mesmo dormindo pouco, mesmo estando de férias, mesmo tendo trabalho. Portanto, eu acho que acaba por ser esta intensidade na vida que me caracteriza um bocadinho. Ok. Vamos guardar isso para entender melhor, à medida que vamos falando, como é que toda essa energia ainda assim te permite viver uma vida intencional, que é um dos meus tópicos preferidos de falar. A intenção, eu já disse isto aqui no podcast, a intenção é um traço da consciência, não é? Nós só vamos em direção a uma coisa que está nas nossas intenções. E eu vi no teu Instagram, se queres ser transformado, tens de viver uma vida intencional. O que é uma vida intencional? Ora bem, uma vida intencional, na minha perspectiva, eu diria que não precisamos de ter. Convém ter objetivos, mas não precisa de ser não precisamos ter objetivos muito concretos, precisamos acima de tudo de estar alinhados ou ter a nossa vida alinhada com aquilo que nós pretendemos ter, ser felizes, essencialmente. Eu não gosto da expressão estarmos satisfeitos, porque eu sou um interno insatisfeito e acho que é a insatisfação que nos faz mover e andar para a frente, mas essencialmente ter aqui um alinhamento entre aquilo que nós queremos, aquilo que são os nossos objetivos, sejam a curto, longo, ou até a médio prazo, e aquilo que nós fazemos na nossa vida do dia a dia para os atingir. Portanto, é o progresso, é o facto de estarmos sempre a caminhar numa determinada direção que nos vai dar a positividade e a força para continuar. No meu caso em concreto, sou uma pessoa que define muitos objetivos e traça muitas metas, e a intencionalidade da minha vida acaba por ser muito ligada ao legado, acaba por ser muito deixar a minha marca e ter algo com que as pessoas que estão à minha volta e que vão ficar e perdurar se possam orgulhar e que falem positivamente daquilo que eu fiz. Essencialmente, eu não preciso, nem sinto necessidade de grandes feitos, sinto necessidade de fazer coisas que, se não for eu, ou se não for no meu período e na minha vida, outras pessoas não irão fazer. E aquilo que eu tento fazer sempre, e como digo, não são grandes iniciativas, nem grandes medidas, nem grandes objetivos, são coisas novas, diferentes, não quer dizer que nunca foram feitas, mas pelo menos naquilo que é o meu circuito, aquilo que é o meu grupo, aquilo que é o meu contexto, não conheço ninguém que fez, e então tento ser pioneiro e dar o exemplo e seguir na frente, porque a minha vida é muito de liderança, no sentido de O que é que ninguém fez? há algumas coisas que ninguém fez. Queres-nos contar? Sim, essencialmente
a minha carreira profissional, eu na minha família, por exemplo, não tive ninguém na área policial, nunca tive ninguém a ir para uma academia de polícia, nunca tive ninguém a fazer o que eu fiz, que foi uma vida de pupilos do exército, de fardas desde os 10 anos. Isso acabam por ser coisas que dentro do meu contexto eu não conhecia e realidades que não conhecia. Ok. Desenvolver projetos como empresário, eu não tenho nenhum colega oficial da PSP no meu contexto que eu conheça que o tenha feito, não tenho ninguém na minha família que tenha uma empresa própria e foram coisas que eu sempre quis fazer um bocadinho por ser diferente. O mesmo em relação ao desporto, os desportos que eu tenho feito, que me têm levado a conhecer o mundo e a fazer campeonatos do mundo e da Europa, foram Tens sempre. alguns troféus únicos também, não é? Tenho, tenho. E acaba por ser também isso. São desportos que eu muitas vezes exploro, e nós agora temos muita facilidade de acesso à informação. Ok. Vejo que ninguém em Portugal, ou pelo menos que eu conheça, está a fazer e arrisco e acaba por Queres-nos ser. dizer só um? Eu lembro, por exemplo, há cerca de 10, 12 anos comecei a fazer as Spartan Races, as corridas de obstáculos, que em Portugal eram algo completamente desconhecido e Ok. nem sequer aconteciam. Um, Vi uma, inscrevi-me, fui à Espanha, acabou por correr bem, porque eu quando me meto nas coisas acabo por ter essa intencionalidade e definir os meus objetivos, e acabei por fazer ali uma série de anos, em que era o melhor atleta português, era um bocadinho a referência, e consegui movimentar uma comunidade que começou também a praticar esses esportes. Já havia outros atletas depois que o Ok. faziam, mas não neste nível. E depois disso fui entrando noutros desportos também um pouco desconhecidos ainda dos Ok, tu portugueses. vais revelando à Sim, medida que a conversa avança, não é? Ahm, Porque o que fica para mim da vida intencional para ti é alinhamento, no teu caso, com resultados que tu descobres e queres alcançar e que deixem uma marca certo. para quem fica. É Que isto. sirvam de exemplo. Isto é a tua vida Ah, intencional. Ok. E eventualmente, para quem nos ouve eu destaco muito esta ideia de alinhamento, porque de facto cada um provavelmente vai ter a sua medida do que é que quer alcançar na vida, não é? Mas como alinhar-se para o conseguir. Eu gostava de pedir-te que me ajudasses a entender como é que. Eu sou apaixonada por trabalho e por carreira, e como é que as pessoas chegam ao sítio em que estão agora, porque há uma história. Então, qual é a tua jornada e como é que tu chegaste à carreira que tu tens à data de hoje? como eu disse há pouco, eu com 10 anos fui para um colégio interno militar e isso deu-me, aculturei-me às fardas, à disciplina, ao Estado, ao querer servir à pátria, e eu identifico-me como um orgulhoso português porque eu sinto que um dos meus propósitos, ou tento que sempre aquilo que faça sirva as pessoas e sirva essencialmente Portugal e neste caso os cidadãos portugueses. E quando cheguei ao final do ensino secundário, eu tinha o objetivo de seguir uma carreira militar, mas ser militar leva-nos sempre um bocadinho para a questão dos conflitos, da parte bélica, Ok, e a forma que eu encontrei de me aproximar o mais possível de uma carreira militarizada e ao mesmo tempo conseguir constantemente servir as pessoas e servir o meu país foi a polícia. Fui para a academia, que é o equivalente a uma universidade, onde fiz 5 anos de formação no Instituto Superior da PSP e comecei logo a minha carreira com 23 anos como comandante de esquadra. Depois andei por várias áreas, essencialmente ligadas à investigação criminal, que foi sempre a minha formação de base, e alguns anos depois tive a oportunidade de ir para onde estou agora, para a Unidade Especial da PSP, que acaba por ser um pouco à parte, um bocadinho diferente daquilo que é a polícia, porque nós estamos constantemente em treino, em preparação e atuamos como uma unidade de reserva, acabamos por ser ok. a última razão, a última reserva que o Estado tem e que os outros polícias, as outras forças têm quando as situações atingem determinado nível. Ou seja, em termos de contingência, são o Exatamente. último O nível. último. Se as coisas correrem muito mal, então. Se nós não conseguirmos resolver, então quer dizer que as coisas estão mesmo muito, muito Ok, graves. E tenho-me sentido muito bem naquilo que tenho feito, especialmente porque gosto da atividade em si, gosto muito das pessoas com quem trabalho e do espírito dos polícias que estão na unidade, porque todos têm um pouco esta sensação de ter que cumprir o seu dever perante o Estado, perante os outros, os concidadãos, e estou muito satisfeito porque também me permite fazer outras coisas que eu gosto na vida. O facto de não ter ok. uma atividade
de contacto com o público diário, com uma responsabilidade tão grande como os meus colegas equivalentes ao meu posto, que estão, por exemplo, a comandar divisões territoriais policiais que têm outro tipo de responsabilidade e Ou de seja, contacto. as unidades onde nós, cidadãos, nos dirigimos quando Exatamente, precisamos de ajuda ou que são ativadas nas no dia a questões do dia. dia a dia. Ok. E o facto de não ter essa parte dá-me também disponibilidade para desenvolver outras áreas da minha vida, para estudar, para a questão do treino, porque nós, como unidade de reserva e unidade especial, temos necessariamente que estar constantemente em boa forma e treinar. E isso também cria depois um espírito de grupo, Estava a quer pensar um tremendo, se calhar, disparate. Estava, ou não, mas para quando uma série, se calhar já houve, estava a imaginar aquelas séries norte-americanas, não é? Que têm as forças especiais especiais. deles e pensei exatamente Sim, nisso. parece-me algo execuível, é uma questão da nossa mentalidade e cultura não termos muito essa abertura, até porque nós temos algumas reservas em termos de identidade e o facto, nós comandantes não, mas os nossos operacionais sim, e o facto de não se divulgar muito cria uma certa mística que funciona muito bem internamente e para a nossa cultura interna, mas também para o exterior, porque nós naturalmente e tendencialmente temos respeito e receio do desconhecido e daquilo que não conseguimos identificar. E a nossa força perante situações menos controladas ou situações mais graves advém também um bocadinho deste cinzento, deste nevoeiro e do facto de não saberem muito bem como Claro, fazemos, como treinamos, e claro. isso faz parte da nossa Temos que mandar uma mística. mensagem aos norte-americanos a dizer que eles estão a fazer tudo mal, não podem contar os segredos Não deles devem. em Hollywood. Ah, por acaso, agora brincando só mais um bocadinho, após a série da Casa de Papel, houve uma série de réplicas, não é verdade? Efeito copycat, Não é é? natural. Muito interessante. Podia ser todo um outro podcast agora, mas não vamos aí, porque tu estavas a falar-nos da tua carreira, de como Certo. chegaste hoje e da possibilidade disto te abrir outras coisas que tu fazes. Podes falar-nos um bocadinho das duas outras Sim, pronto, eu atividades? em paralelo com a minha atividade principal profissional, tenho um espaço dedicado ao treino físico que está muito ligado também à minha família, porque eu empreguei na altura a minha esposa, o meu irmão, e acaba por ser uma forma também deles se desenvolverem e poderem também empreender. Eu só lancei as primeiras pedras, faço um pouco uma gestão à distância, defino um bocadinho aquilo que são os nossos objetivos estratégicos, mas não estou muito ligado neste momento à parte operacional e gestão financeira, etc. Mas tento sempre que tudo aquilo que nós fazemos seja o melhor possível e, tal como na minha vida, e apesar de não ser atualmente eu quem está a dar a cara pela atividade, pelo negócio, sejamos os melhores, sejamos diferenciadores, tenhamos Ok. algo que nos caracterize como únicos. O que é, se for confortável, como é que se chama e o que é o único? Qual é o conceito? O que Nós é que torna o conceito único? Nós temos um conceito que neste momento já está cá replicado em Portugal, mas há cerca de 10 anos não havia praticamente, especialmente na nossa zona, que se chama CrossFit, que é uma marca americana dedicada ao treino funcional. É um conceito de treino muito diferente daquilo que se faz no ginásio tradicional, quer nas aulas de grupo, quer no treino do dia a dia, treino com PT, treino com pesos, em que nós temos grupos de atletas a treinar orientados por professores especializados, mas que fazem movimentos funcionais que são utilizados no dia a dia. E nós temos atletas neste momento, que é algo também diferenciador, dos 4 anos, aliás, dos 3, o meu filho mais pequeno vai entrar agora em setembro, que fez 3 anos, até aos 76. Portanto, aquilo que as pessoas às vezes veem de fora e nos veem a mexer pesos, a fazer movimentos de halterofilismo, movimentos de ginástica, corrida, uma série de coisas que parecem extremamente agressivas e violentas do ponto de vista físico, quando bem feitas e por profissionais especializados, são adaptáveis a qualquer idade. Sempre com esta característica de são movimentos funcionais que nós utilizamos no dia a dia e com intensidade adaptada àquilo que são os objetivos e necessidades das pessoas. Depois dos primeiros 3 4 anos, nós começámos a desenvolver outras atividades paralelas que também não existiam cá, por exemplo, o treino para as corridas de obstáculos, para as Ok. Spartan Races, treinos em As grupo, tais provas desportivas. tudo muito ligado a provas desportivas. E tentamos depois também desenvolver em paralelo algumas pequenas áreas
que algumas já eram pequenas, mas entretanto já se desenvolveram e estão grandes. Nós, por exemplo, estamos a trabalhar com a APPDA, que é a Associação de Promoção que não só crianças, mas pessoas com autismo de Lisboa, em que estamos também, formamos alguns psicometristas da associação e estamos a ter aulas semanais já há 3 anos Ok. na associação. CrossFit, este tipo de treino com mais intensidade, tem também uma outra vertente que é um treino que é extremamente organizado, planeado, em que é tudo Certo. muito definido, e para este tipo de perturbações funciona Ok. muito bem. E nós no início fomos um bocadinho a palpar terreno e perceber se ia funcionar e neste momento já vamos para quase o quarto ano letivo em que estamos a trabalhar com a Incrível. ação e vamos fazendo outras atividades do género. Isto é muito importante. Uma das coisas que é difícil, e tem sido mais difícil para mim como psicóloga é começar a encontrar casos de problemas de saúde mental mais complexos e não teres para onde encaminhar. Não haver respostas para os casos mais complexos e quem tem casos complexos precisa de Sim. respostas. Então, que bom saber que o desporto tem uma palavra e que esta organização está a fazer isto. Sim, tem. E nós, neste caso do autismo, foi bom para a associação, foi muito bom para os pais, porque é uma forma de canalizar, de gastar energia e de ter, pelo menos naquele dia em que fazem o treino, é um dia muito mais controlado, é um dia em que os pais e a família também conseguem respirar Claro, mais, para não falar nos benefícios diretos da atividade física. sim. Uma atividade muito previsível, não é? Que é uma coisa que Muito importa na organizada, muito questão do espectro previsível. do autismo. Certo. Hum, ok, isto eu estou a ver muitas coisas diferentes. Quais são os métodos que tu usas, quer para planear, e para ir revendo o plano? Sim, eu diria que tenho uma vida tão cheia que acabo por estar constantemente ocupado e a Hum, minha intensidade na vida acaba por obrigar-me a ser muito organizado e a planear muito bem. Aquilo que eu faço normalmente no dia a dia, e como também comecei por falar, eu duro muito pouco. E isso, para quem está de fora, às vezes torna-se um bocado complexo entender como é que eu faço tantas coisas uhum, num dia, como é que eu consigo treinar, como é que eu consigo ter uma atividade profissional e como é que eu consigo ainda colaborar na questão da gestão do espaço. E ainda tenho também muitos atletas que treino remotamente, online, nacionais e internacionais. E eu acho que acaba por ser um bocadinho, em primeiro lugar, estar muitas horas acordado. Em segundo lugar, não ter praticamente tempos mortos durante o dia. Eu sou uma pessoa que, eu ando sempre, por exemplo, com o MacBook atrás. Se eu tiver 15 minutos à espera para uma reunião, ou se tiver 10 uhum. minutos parado em qualquer lado, tento fazer aquelas tarefas simples que podem ser feitas. Depois, o facto de eu ter também muitas tarefas e muitos objetivos, eu não gosto de chamar multitasking, mas de ter várias tarefas encadeadas para fazer, dá-me margem para, e eu já me conheço também muito bem, determinadas alturas e fases do dia em que eu estou mais desperto, em que cognitivamente estou mais alerta, eu utilizo-as para fazer tudo aquilo em que é necessária alguma criatividade, alguma capacidade construtiva, escrever um artigo, Ok, delinear programação para atletas de competição em fases mais específicas, fazer planos de negócio, candidaturas a fundos, seja no trabalho, seja no ginásio de CrossFit. E todas as outras tarefas que acabam por ser um bocadinho mais mecânicas, mas que também têm que ser feitas, eu consigo encaixá-las sempre que me sinto um pouco mais cansado, sempre que tenho pouco tempo e não tenho tempo para me concentrar o suficientemente ou para estar o tempo que vou estar a focar-me na tarefa não me vai dar o outcome que eu quero, então eu consigo estar sempre aqui a encaixar tarefas. Eu tenho, felizmente, uma memória que funciona muito bem, eu consigo ter as minhas tarefas quase todas de cabeça, mas as ferramentas que eu uso, e acho que qualquer pessoa deve usar, eu sou muito dependente de notas no telemóvel, sou uma pessoa que está constantemente a escrever ou a falar no telemóvel, a falar para o telemóvel para ter as minhas notas e não me ok, esquecer de ideias e de ok. tarefas que tenho para fazer e uso muito, muito a agenda. Tenho algumas aplicações que fazem integração de agendas da agenda diretamente para tarefas, tarefas para a agenda e Certo. vice-versa, e isso ajuda-me bastante. Eu posso dizer que raramente me esqueço ou deixo passar alguma tarefa, porque também, acho que é uma coisa também muito importante, tenho uma equipa e tenho tido pessoas à volta Ok. nas quais eu posso confiar, delegar e saber que as tarefas vão ser feitas. Portanto, usar todo o tempo disponível, Sim, conhecer-te para saberes quando é que deves estar em tarefas mais exigentes e quando é que vais para as outras mais rotineiras,
ter uma equipa, usar a tecnologia, Sim. e eu vou ignorar por agora a parte de dormir pouco. Vou deixar isso para mais daqui a um bocado, porque as luzes vermelhas dos psicólogos não estão. E tu sabes, não é? Está aqui uma sirene na minha cabeça, mas neste momento é uma sirene de curiosidade, Ok. porque nós temos, por defeito, os adultos dormem 7 a 9 horas, mas depois temos os casos das pessoas que dizem eu durmo 4 e daquelas que eu preciso de 10. Sim. E nós temos tudo isso descrito. Eu estou a pender, não é? Para os 4, porque depois tu disseste que tens boa memória e pareces-me bem disposto. Sim. Portanto, por agora eu estou só curiosa, não estou preocupada. Olha, de quanto em quanto tempo é que nós nos devemos sentar, se queremos viver então uma vida intencional, a rever a vida, o trabalho e a planear o que queremos? Eu aqui não sou muito bom exemplo porque eu, como tenho uma vida tão corrida, não dedico tempo suficiente a fazer avaliação e reavaliar objetivos. Quando eu tenho objetivos que têm alguma progressão ou que têm subobjetivos, eu consigo naturalmente estar orientado. E aquilo que eu tento fazer é exatamente isso. Eu gosto de usar aqui a analogia ou o exemplo, por assim dizer, da parte desportiva, porque em termos de estrutura, para mim é mais fácil de explicar. Eu, se tiver uma prova, ou um atleta meu tiver uma prova muito importante daqui a 9, 10 meses, e agora estão a decorrer os Jogos Olímpicos Ok. e atletas que fazem ciclos olímpicos de 4 anos, é tremenda a pressão de um atleta que tem, já nem falo em 4 anos, 1 ano, 9 meses a preparar-se para uma prova, e isto é válido também na nossa atividade profissional. E aquilo que eu quero sempre para mim e para os meus atletas é definir 3 ou 4 momentos durante esses 9, 10 meses Ok. em que eles tenham que se pôr à prova, que tenham sub-objetivos. Por um lado, vai-nos permitir reavaliar e ver como estamos a progredir, e por outro lado, tira-nos um pouco a pressão de estarmos 9, 10 meses a trabalhar para um objetivo final. Porque muitas vezes é difícil avaliar a progressão em determinados momentos, porque há momentos em que nós trabalhamos, seja em termos de treino, seja, por exemplo, a desenvolver uma tese de doutoramento ou de mestrado, há alturas em que nós estamos só a desenvolver aquele trabalho invisível, que ninguém vê, estamos a consultar livros, estamos a tirar apontamentos e não estamos a produzir nem a escrever uma Certo. linha que seja, e é muito difícil reavaliarmos nesse momento. A diferente é se nós decidirmos, quero ter um capítulo escrito ou quero ter uma prova daqui a 3 meses, que é um segmento daquilo que eu vou fazer daqui a 9 ou 10, e definir objetivos concretos. Portanto, eu não paro muitas vezes para pensar, aquilo que eu faço é tenho normalmente subobjetivos Certo. mensais, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, Ok. que naturalmente me obrigam a desfocar um pouco da tarefa final para evitar que haja demasiada pressão e, ao mesmo tempo, quando os realizo, estes subobjetivos, consigo logo ter uma percepção do estado de Portanto, por um evolução lado, até é uma estratégia de gestão do bem-estar da ansiedade, mental, não é? totalmente. Não vai cair tudo ali. Eu já Totalmente. estou a fazer isto algumas vezes até chegar lá. Isso é válido para o caminho que nós estamos a traçar para uma tarefa objetivo, mas também o facto de eu ter múltiplas áreas na vida também me permitem isso. Se há algo que não está a correr de feição, se há algo que não está a ser Ok. positivo ou ter um impacto positivo, eu consigo rapidamente desligar um pouco dessa tarefa, porque tenho tantas áreas que quero desenvolver e que Que naquele momento interessante. me podem dar outra motivação, que eu constantemente faço Certo. isso. Era uma das coisas que eu queria perguntar-te, é quais são os benefícios de uma carreira realmente tão diversificada. E um deles, estou a escutar, é, ok, há mais coisas, É não é exato. só isto. Eu gosto de pessoas que são extremamente focadas nos seus objetivos, mas normalmente a pressão e a ansiedade que isso causa pode complicar a gestão do dia a dia, a Tem que gestão ser da tudo vida. aqui. Quando nós apostamos tudo numa única tarefa, num único objetivo, e as coisas não começam a correr bem, isso depois vai nos influenciar negativamente nas outras áreas da vida, na parte pessoal, na parte familiar. Não quer dizer que algo corra mal na minha vida também não me influencia, mas tem uma influência muito mais pequena porque eu tenho muitas outras coisas em que me focar. O facto de ter, neste momento, e como eu referi, o meu irmão, a minha esposa, a depender em parte de mim, mas o facto também de eu ter 2 ou 3 áreas, mesmo a nível financeiro, que me dão algum Ok. conforto e que me dão alguma margem, faz com que eu nas outras consiga estar mais desprendido, não desfocado, mas desprendido. E ao mesmo tempo, o facto de estar desprendido, e eu já disse isto várias vezes também na polícia, aos meus colegas oficiais, que normalmente, e faço aqui um parênteses, só têm aquela carreira, só têm aquela área, são muito dependentes
Certo. da sua entidade patronal, e isso torna-os um pouco inflexíveis ou menos flexíveis do que eu. Eu consigo, em muitas áreas da minha vida, fazer ou convencer as pessoas ou fazer seguir aquilo que é a minha personalidade ou aquilo que são as minhas ideias, porque eu não estou preso aos lugares. E eu, inclusivamente, agora, no momento que estamos a falar, eu estou de férias, mas eu coloquei há pouco uma licença sem vencimento que estou a aguardar que seja Ok. validada, porque às vezes, em termos de alinhamentos dos momentos, sinto que posso fazê-lo e sinto essa necessidade. Quando isso é completamente impensável para se calhar É uma 90%. revisão que É, precisas de fazer. exatamente. E preciso desenvolver outras áreas, preciso um bocadinho de espaço e de respirar, porque já me estava a sentir um bocadinho. Tão interessante. Há um psicólogo muito conceituado e muito polémico, chamado Jordan Peterson, que num dos seus livros escreve uma regra que é: educa o teu filho para que não venhas a odiá-lo. E no fundo a ideia que a mim também me passa, além dos filhos, é que todas as coisas na nossa vida precisam de ter uma regra. E a nossa relação, contudo, também precisa de ter limites. E eu muitas vezes escuto pessoas que, quando vêm ter comigo, vêm em ruptura com o seu trabalho. Além de ser a única atividade que têm ou ser a principal, porque hoje é mais fácil as pessoas empreenderem ou terem ativos financeiros ou investirem no imobiliário. Há muita. Começa a entrar mais nesta geração. Não é que as anteriores não fizessem, mas nesta já há mais esta linguagem. Mas muitas vezes chega-se a situações muito críticas, porque não fazemos as tais paragens, os tais afastamentos, não revisitamos, porque na nossa mente parece que essa possibilidade não existe. E eu vou cruzar com outra coisa que tu disseste, que é o ter várias coisas dá-me liberdade. Eu faço muitas vezes o apelo às organizações para olharem, quando querem que as coisas corram bem com as pessoas, para olharem para aquilo que elas fazem e realmente, e não apenas para estarem preocupados com as questões mais emocionais e psicológicas, porque hoje há um grande foco na saúde mental e muitas vezes é em programas de qualidade de vida, é em tentar que as pessoas possam, por exemplo, ter acesso a serviços como o meu, que eu acho que sim, socialmente existe essa responsabilidade, mas não são os programas de bem-estar que vão fazer com que as pessoas estejam bem física e mentalmente. A maneira como elas trabalham todos os dias, o que fazem, esta liberdade que sentem ou não da sua vida, a tua, parece muito colada às condições reais que tu construíste para ti, não é? Porque esta flexibilidade mental, esta independência, este uso da tua vontade, de querer estudar, de te construires, mas também de controlares e de gerires a carreira dentro de uma máquina que é muitas vezes complexa, que é Sim. alguém que trabalha para o Estado português, não é como no setor privado que podemos negociar, podemos fazer as coisas, não é? Há sempre uma portaria que determina que, mas de facto, como é que as condições daquilo, como é que aquilo que nós fazemos todos os dias nos afeta tanto física e mentalmente? Sim, e afeta muito, e nós com funções de comando, neste caso, que é exatamente o que eu faço, mas de responsabilidade, ainda mais, porque a forma, tudo aquilo que nós fazemos vai ter impacto direto nas pessoas que trabalham connosco e que Ok, dependem de nós. E eu, sejam 50, 60, 70 homens e mulheres que eu comando e que já comandei, qualquer ação nossa vai ter impacto direto. certo. E uma das coisas em que a minha visão é um pouco diferente daquilo que é a visão institucional é que o meu foco essencialmente não é em entregar resultados. O meu foco não é, não tem uma métrica ou uma mensurabilidade direta em termos de segurança do cidadão, como se calhar os Ok, meus colegas que têm uma área territorial, como aqui, por exemplo, Loures, Lisboa, em que têm algumas métricas que conseguem avaliar o número de acidentes, o número de certo. furtos, o sentimento de insegurança, etc. A minha missão são os meus homens. Ou seja, eu tenho que lhes dar as condições para que eles consigam fazer o trabalho deles o melhor possível. E quando eu falo de condições, não estou a falar só de condições logísticas e financeiras, porque essas, apesar de eu ser gestor de contratos e ter alguma influência, tenho muito pouca influência pela As máquina pesada margens de que é o manobra Estado, são mais curtas, não é? mas condições para o treino, condições para o descanso, condições na parte social que nós temos na nossa unidade e que são algumas áreas que não são vistas da mesma, com a mesma visão que eu tenho institucionalmente e pelo comando. Não é norma
nós termos esta sensação que o meu dever é preocupar-me com os meus homens. Porquê? Como comandante. E é um dos fatores que também me tem. Eu não gosto da palavra desmotivação porque eu nunca tive desmotivado no trabalho, mas que me tem, se calhar, feito desenquadrar um pouco. E lá está, como eu tenho esta liberdade e esta margem, às vezes as minhas ideias que eu tento implementar entram um pouco em colisão com aquilo que está instituído, com o Ok. que existe. E este afastamento também é um pouco relacionado com isso. Eu, por cá fora, sendo empreendedor ou empresário, ou tendo a minha equipa, tendo os meus negócios, consigo com muito mais facilidade implementar aquilo que são as minhas ideias e aquilo que é a minha visão e aquilo que são os meus princípios e valores, que eu neste momento já sentia alguma limitação em conseguir implementar Ok. no meu trabalho. Estava-te a escapar a vida intencional. Estava, Podia, estava, não quer dizer que não estava, estivesse. estava, E é interessante estava a que começar. tiveste esta sensibilidade, porque há pouco, quando falávamos de como é que às vezes não precisamos, nem toda a gente precisa de um ritual de sentar e hoje há muitas. Não é, eu não gostava de dizer hoje há muitas, mas nós temos muitas modas em todas as eras, não é? E agora tens que fazer assim, tens que fazer journaling, tens que ir a um retiro, tens que, não sei, todas as coisas que são ótimas. Eu também faço, também participo, também já organizei no passado. O que eu quero dizer com isto é que não podemos viver a vida, isso sim, em automático. E quando percebemos as Claro. coisas, agir, é o que eu te estou a ouvir dizer. Com tanta exigência, porque o que tu fazes é exigente em todas as frentes, como é que tu fizeste para conseguir lidar bem com exatamente isso, com a exigência? Eu acho que isto é muito de formação e coisas simples que eu desde miúdo no colégio aprendi, como andar fardado imaculadamente, o engraxar as botas, o ter a cama sempre esticada e feitinha às 6h45 da manhã, a forma de nós nos sentarmos num refeitório, tudo aquilo que é ordem e disciplina, eu aprendi naquele Pensei agora colégio. na maneira como eu estou sentada de repente. E eu só posso estar grato, na altura com 10 anos, Não confesso que não parecia. gostei, não Ah, pois. gostei. Ficar afastado dos pais, em regime de internato. O meu pai estava no estrangeiro e a minha mãe com três crianças acabou por ser a melhor opção. Passados 2, 3 anos, aquilo acabou por ser a minha vida, habituei-me completamente. Obviamente não tem só pontos positivos, porque eu tenho colegas que não conseguiram lidar e ter mecanismos para lidar com a exigência e com a disciplina, porque não é fácil para miúdos ter 10 formaturas por dia como os militares adultos têm, ou ter uma alvorada a tocar às 6h40 todas as manhãs, ou às 9 da noite todos vestidos de igual, a ir lavar os dentes ao mesmo tempo. Mas isso deu-me esta disciplina e esta exigência que eu agora aplico, não de forma extremista, obviamente, mas no meu dia a dia. E há pequenas coisas que eu faço que são tão naturais em mim que não tenho esforço nenhum ao realizá-las, mas me dão logo uma vantagem sobre uma pessoa comum, por assim dizer. Porque hoje fala-se muito sobre, e eu falo sobre isso muitas vezes e tenho aprendido que não há uma medida única. Era o que nós gostávamos, dizíamos Sim. assim, toda a gente cabe aqui neste formato e está resolvido. Porque de facto para uns é muito exigente, para outros é pouco exigente. E, como é que tu, porque tu comandas pessoas e eu estou Sim. a imaginar alguém que uh, lidou com a exigência e conseguiu abraçá-la. Não foi o que tu disseste, é uma expressão que eu estou a usar. Sim. Tu podes ter, se calhar, outra forma melhor, certamente, de explicar isto. Como é que tu fazes hoje como líder para ajudar as pessoas a lidarem com as exigências das circunstâncias, do trabalho? Eu tento passar um bocadinho daquilo que é a minha experiência e tento reforçar essencialmente que há tarefas pequenas que determinam tudo. Tarefas Ok. pequenas que nós fazemos desde que acordamos e que, se fizermos de forma disciplinada, nos vão dar a garantia que estamos a começar o dia da forma certa, que não falhamos, porque, e nós há pouco falávamos, ainda aqui antes de iniciarmos a gravação, da questão da pequena criminalidade, das incivilidades. E o facto de nós começarmos por deixar um copo por lavar, uma cama por fazer, no caso do nosso trabalho da unidade, um carro que nós utilizamos para um serviço e que não lavamos, e que a seguir o nosso colega que vai entrar vai ter que lavar, ou o depósito que não, de combustível, Que imagino logo o potencial de conflitos que está aí, não é? de conflito entre eles não tanto, mas Não, para quem ok. comanda é preciso fazer-lhes ver que estas pequenas coisas
muitas vezes até podem ser insignificantes em si, mas no contexto não são, porque nós quando falhamos temos tendência a falhar mais vezes. E lá está, eu vou sempre buscar aqui um bocado a questão do desporto, porque eu nunca desisti numa prova, nunca na minha vida. E eu acho que tenho receio real da primeira vez que desistir se torne não um hábito, mas mais fácil, de abrir uma porta que depois não vou conseguir fechar. E eu digo muitas vezes isto, inclusivamente a quem trabalha comigo e aos meus miúdos, que é como a integridade. Nós só perdemos uma vez. A partir do momento que nós fazemos algo que não é correto, nunca mais podemos dizer eu nunca fiz isto, nunca mais podemos dizer eu sou completamente íntegro. E isto é válido também nas pequenas tarefas do dia a dia, porque quando nós falhamos uma vez, tendencialmente vamos ter, estamos a abrir espaço para falhar mais vezes. E é algo que eu tento que não Tenho aconteça. curiosidade Sim, então, mas só respondes se tu sim, quiseres. sim. Porque isto é continua a ser um gabinete de psicologia, podes não responder. Nós até podemos editar esta parte. Ok. Que é, como é que tu lidas com o erro então? Não muito bem, não muito bem, mas também sou uma pessoa que avança rápido. Ah, Lido muito mal com coisas simples como atrasos. Eu, se um dia me atrasar para alguma coisa, é algo. Não me lembro uma vez de me ter ok. atrasado, então tenho mecanismos para evitar. Por exemplo, eu hoje vim bastante mais cedo, mas fico aqui mais perto, tenho o meu computador, não me perco, nem deixo de fazer nada por ter vindo mais cedo, Ok. mas em vez de vir em cima da hora, venho mais cedo e faço o que tenho a fazer. Então tenho aqui muitas estratégias de prevenir erros. É raro acontecer, mas tenho dificuldade em lidar e tenho dificuldade em admitir erros. Sou uma pessoa que tem dificuldade em pedir desculpa quando faz alguma coisa de errado, porque isto talvez defeito da minha formação, como eu disse, tenho muita coisa de positivo da disciplina e da exigência, mas também tenho de negativo. E esta é uma das coisas que eu sei que tenho. Felizmente não acontece muitas vezes, ou acontece raramente, mas sim, não lido bem. Ok. Aqui humildade em falares abertamente É disso. verdade. Obrigada por isso. E também quero destacar uma coisa que nos clickbait, não é? Que a gente abre a mídia e passam aquelas mensagens. Vamos erradicar o perfeccionismo. Vamos erradicar o medo de. Como é que era no outro dia? O medo do fracasso, por exemplo, Sim. ou o medo da vergonha. E eu estava a ver, era naturalmente um coach, que estava de desenvolvimento, e eu pensei, ok, se eu erradicasse todo o meu medo de falhar, e comecei a fazer o plano em voz alta, e percebi que havia uma série de coisas que não iam correr bem a seguir, ou seja, às vezes nós fazemos julgamentos fáceis, não é? Com aquilo que causa dor ou erro e tiramos tudo, mas que nunca nos falta vergonha toda, porque senão eu facilmente mexia no dinheiro alheio porque perdia a vergonha, não é? Ou o medo de fracassar. Eu pegava no meu dinheiro todo e comprava ações, não sei de onde, sem literacia para isso, e que seja o que Deus quiser, porque estou a ser feliz neste momento e não tenho medo. Ou seja, as coisas não são, não podem ser só extremas, não é? E a importância de como a nossa experiência nos forma, porque eu estava-te a ouvir a descrever tudo o que tu fizeste até chegar aqui, chegaste mais cedo, o que eu estava a entender, asseguraste que não falhavas o horário, mas não comprometeste o teu trabalho, e isso a mim soa uma previsibilidade, porque tu estás sempre a trabalhar em previsibilidade, e o trabalho molda-nos muito. Esse é um dos motivos de eu gostar. Trabalho de experiências de vida, não é? Eu, por exemplo, com o meu marido, que eu tentei trazer ao meu podcast, vamos ver se eu ainda consigo convencer, o trabalho, ele é médico dentista, portanto todo o trabalho dele é extremamente previsível. As coisas que saem fora da previsibilidade incomodam-no. Gravar um programa, por exemplo, de improviso seria, não sei, acho que quando chegasse a Sim. casa tinha o trinco na porta, não podia entrar. Porque tem a ver com a maneira como nós nos vamos Sim. desenvolvendo. E se nós estamos bem, voltamos ao sono, se nós estamos bem, o que é que tu fazes então para te manter bem? Considerando que eu já te ouvi dizer que tens altos níveis de energia, precisas de estar sempre em atividade, é a interpretação que eu estou a fazer, e não precisas de muito sono. Qual é a fórmula?
Não sei bem, não sei se isto é um pouco já fisiológico meu, Uhum. se é algo que eu me fui habituando, lá está, desde miúdo a acordar sempre 6h45, 6h40 da manhã, fui-me habituando, mas na minha fase de adolescência, fins de semana, férias, era um adolescente como outro qualquer, saísse só não à noite, também dormia até tarde, portanto, aí sou uma pessoa igual às outras, mas acho que tem um pouco a ver com eu sinto que estou sempre num ligeiro estado de ansiedade. Não muito elevado, mas sempre extremamente alerta. E eu, por exemplo, se acordar, como hoje, 5 da manhã, 5 e meia da manhã, naturalmente, e não voltar a adormecer, a minha cabeça começa logo a pensar nas coisas todas que eu tenho para fazer e eu sei que a primeira hora depois de acordar, literalmente, eu consigo produzir mais do que se calhar em 6 horas normais do dia, Ok. e então eu aproveito e levanto-me para fazer o que Resolves o tenho a dia. fazer. O que não quer dizer que em alguns períodos do dia eu não sinta algum cansaço. Eu, por exemplo, a seguir ao almoço, tendencialmente tenho ali um período de 1, 2 horas em que eu me sinto cansado. Mas lá está, vem as estratégias e o planeamento e a previsibilidade. Eu já sei que nessas horas isso me acontece e eu, se estiver em ambiente profissional, é exatamente nessa hora que eu marco as minhas reuniões em que eu não tenho, em que são assuntos menores, por assim dizer, que têm Boa. que acontecer, Ok. acompanhamentos de follow-ups de projetos, follow-ups de contratos, aquele tipo de coisas que não exigem uma concentração muito grande e eu, se estiver em frente a alguém e a falar também, normalmente estou naturalmente mais desperto e ali entre as 2 e as 4 é o meu horário de reuniões e Interessante. de receber O pessoas. autoconhecimento. O resto do dia eu consigo ir gerindo. Aquilo que eu noto de diferente de mim é a questão do treino físico, porque eu mesmo dormindo, eu não durmo 4 5 horas, 6 horas média diária, eu consigo ter boa performance como atleta, boa performance a treinar, o que não quer dizer que em potencial, se eu fizesse outro tipo de descanso, não fosse atingir melhores resultados. Mas eu acho que basicamente a questão de eu ter o dia todo ocupado, ter o dia bem dividido e de saber e ter esse tal autoconhecimento para encaixar as tarefas certas no momento certo, não me dão espaço nem me dão tempo para pensar que eu estou cansado. E o facto de ter tarefas ininterruptas, se alguém, em algum momento eu sinto que tenho um pouco de tempo livre, deixo logo de o ter no minuto a seguir. Porque esse nível de energia volta. Ok, nós estamos a falar há algum tempo, juntamos dois faladores num mesmo episódio, portanto, vamos chegar aqui à reta final e eu queria falar assim de uma área que é muito importante. Eu falo muitas vezes com pessoas cujo grande sofrimento é a sensação de estarem a falhar à família, porque há muitas solicitações na nossa vida. Temos uma janela de oportunidade com as crianças, mas também no casamento, quando as pessoas se desencontram, não é? Nesta jornada de companheirismo. Uma coisa que seja confortável para ti, um episódio na tua experiência familiar que te tenha marcado e mostrado o valor do teu papel em casa. Eu acho que é o dia a dia, porque eu fui construindo esta vida. Eu já fui casado, estou separado e estou junto quase há 10 anos. E acho que tem muito que ver com a ligação que nós temos com a pessoa com quem estamos. O facto de termos objetivos semelhantes, não Uhum. personalidades, mas objetivos, Ok, termos gosto em algumas atividades semelhantes, ou que pelo menos podem ser feitas nos mesmos contextos, isso facilita muito. Apesar de, no meu caso em concreto, termos visões um pouco diferentes, termos formas de estar diferentes e termos alguns conflitos menores, isso também nos ajuda a desenvolver e ajuda-nos a manter ali a relação acesa. Eu acho que não tenho assim nada em concreto que tenha acontecido em termos de episódio, mas acho que somos muito equilibrados com as crianças porque temos muito este foco na questão do bem-estar, do desporto, da atividade constante. ok. Sendo que a minha esposa, a Marta, é completamente diferente de mim nesta questão profissional e forma de estar na vida. Eu sou uma pessoa muito mais exigente, muito mais da perspectiva de por tudo o que tenho, no mínimo que faço, por assim dizer, do perfeccionismo, enquanto a Marta é um bocadinho o oposto, o descontraído, o vamos fazer aquilo que tem que ser feito e a partir daí vamos aproveitar o tempo e vamos Ok. e ver. E isso puxa-me um Traz o bocadinho, balanço. puxa-me, porque eu, Ok. e como falámos antes, eu já estou num estado em que tenho muita dificuldade em aproveitar o tempo livre. Não, já não consigo tirar gosto, prazer de estar sentado a ver televisão ou de estar deitado na Ok. praia. Já não consigo, porque a minha mente
leva-me logo para outro lado. E gera-me, isso sim, gera-me às vezes alguma frustração. Eu não consigo já neste momento estar muito tempo concentrado a ler, porque qualquer coisa que eu leio, e quanto mais interessante for, pior. Eu também não leio livros tipo romances, leio Ok, livros de conhecimento. Qualquer coisa que eu leio puxa-me para coisas da minha vida e dá-me logo ideias e põe-me logo a pensar. E eu fujo imediatamente ok. do Nós livro. temos a mesma idade e há uma coisa que me ajudou há uns anos. Foi eu começar a trazer uma coisa que já não fazia há algum tempo, que foi hum, a leitura exatamente de coisas leves. Comecei por livros engraçados, assim, aquela leitura mais. Não é bem. Sai na categoria da autoajuda, mas aqueles autores, os gurus, mas que têm humor. E depois comecei a fazer uma coisa que fiz muito na juventude, que era ler muitos romances. Porque Sim. também é uma forma de aprender muito sobre pessoas, sobre história. Eu não estou a dizer para tu leres isto, mas só para te dizer que houve uma altura em que precisei, e durante a pandemia o meu marido começou a dizer: estás a ficar séria. E eu pensei: aqui qualquer coisa, estás a ficar séria, não ris com a mesma leveza. E eu: mas eu estou ótima, eu tenho. Mas eu levei a sério aquilo, então eu criei um ritual que era entre quarta e quinta-feira, que eu fazia clínica quarta, quinta e sexta. De quarta para quinta, se eu não estou em erro, eu via sempre um episódio de Seinfeld à noite. Só porque era nonsense. E foi um treino. Eu posso dizer que no início eu nem conseguia ver os episódios porque eu dizia: eles estão a fazer piada com aquilo. Não podem, não é? Ainda por cima estás em clínica a ouvir coisas densas, não podem fazer piadas sobre isso. Uma piada sobre suicídio. Não, não pode ser, não consigo. Então, ajudou-me. Ou seja, o que eu quero dizer é que tens uma grande, não querendo dar uma resposta fácil, mas tens uma grande experiência de treino, não é? E a leveza também se Sim, sim, treina, se aprende. sim. Ok, vamos ter que finalizar. E tenho duas perguntas, e vamos dar problemas à produção, depois eles resolvem os problemas e fazem o episódio ficar bonito na mesma, mas a ligação do corpo-mente é incrível, e quando fazemos atividade física podemos ter a experiência de insight e de perceber: já sei como é que vou resolver este problema. Podemos sentir capacidade, alívio, stress. No teu caso, tu tens superado grandes desafios, grandes provas. Que efeito é que essas conquistas tiveram na tua mente? Uh, as- o desporto em si, eu acho que essencialmente o treino, eu gosto muito de treinar acompanhado, mas gosto ainda mais de treinar sozinho e tento ter este equilíbrio. E sempre que eu treino sozinho, seja ir andar de bicicleta às 6 da manhã, seja ir correr, é a altura em que eu consigo pensar melhor e ter melhores ideias e às vezes hum, gostava de ir ali com alguma coisa, um gravador para ir a registar. Depois, em termos de provas, tem muito que ver com o sentir-me bem, porque eu sou uma pessoa muito competitiva em tudo. Aquilo é que eu faço tem tendência a querer ser o melhor, a querer ser o primeiro, a querer ser o pioneiro. E felizmente as coisas têm-me corrido bem, também pelo facto de eu ter aqui múltiplos objetivos e não me comprometer muito externamente, ou seja, eu faço o compromisso comigo. Ok, E se em alguma fase eu vir, eu não considero isto desistir, e aqui é uma coisa que também não abordei, mas que às vezes mexe comigo, que é o equilíbrio que nós temos que ter e a distinção entre o que é desistir de um objetivo por fraqueza ou por incapacidade, ou o que é percebermos que aquilo não é atingível ou que se calhar não é o que faz mais sentido para nós neste momento certo? e Temos fazermos o essa shift. humildade de não Exatamente, pensei bem, ou não sou exatamente. capaz agora, ou não quero E, isto. e isto leva-me um pouco, porque eu vejo muitas pessoas à minha volta a querer passar por isto, a pegarem nos objetivos das outras pessoas. E é algo que eu às vezes me sinto mal por ser um influencer sem intenção. Pessoas a querer pegar nas coisas que eu Ok. faço e fazer-nas elas próprias e depois ficarem frustradas com isso. E frustradas especialmente porque começam a criar um envolvimento e um contexto à volta, comprometem-se com patrocinadores, com outras pessoas nas redes Ok. sociais e depois não têm mecanismos para conseguir Faz uma lidar grande pressão. muita pressão. E eu isso não sinto. Portanto, caminho para os meus objetivos. Felizmente, como sou uma pessoa muito focada e tenho esse objetivo e sou muito competitivo e não tenho tido lesões nem grandes problemas, tenho conseguido atingir bons resultados. E isso é algo que eu valorizo muito e que me influencia muito positivamente na vida. Eu sou naturalmente uma pessoa que gosta de liderar e de ser reconhecida. Isso também são questões, não sei de onde advém, mas a questão do Certo. ego, do reconhecimento, é algo que eu valorizo muito, muito mais que a parte do sucesso financeiro, etc. São áreas
que eu realmente dou valor. E o facto de eu ganhar um campeonato do mundo, o facto de eu ser um dos melhores, o melhor Foi o possível, campeonato do mundo de quê? é uma modalidade que cresceu muito nestes últimos anos, que é fitness funcional, em que temos corrida com Ok. treino de pesos e que tem já muitos milhares, centenas de milhares de participantes e está a crescer muito. E eu agora em junho fui campeão do mundo e fui o único português, Parabéns. obrigado. E tenho sido o único português com destaque. Eu gosto muito que outras pessoas o tenham, mas por um lado também dou valor a esta questão de ser o único, de ser diferente e Voltamos ao início, né? A conversa foi é, circular. A tua vida alinhada passa por passa, fazeres o que não foi feito. certo. Ok. Então, eu tenho. Vamos ter que acabar, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta que é um 3 em um. E despedimos-nos com esta, que é: o que é que tu dizes a ti próprio antes de começar uma prova, durante a prova e no final? Então, se calhar começamos de trás para a frente, fazer aqui um back-chaining. No final, eu digo muito pouco, porque eu normalmente sou. Lá está, é tudo muito efêmero. Eu tenho muito esta mentalidade de o ganhar. Não há campeões, não há campeões. Eu ganho aquela prova e a partir do momento que ganhei, no minuto a seguir, já tenho que estar a preparar a prova seguinte, porque Por exemplo, são quando aqueles ganhaste este segundos. campeonato, o As que pessoas que estão à disseste minha a ti volta próprio? ficam muito mais felizes do que eu. Eu fiquei realmente feliz, mas estamos a falar ali de pouco tempo. A minha veia de eterna insatisfação põe-me logo a pensar na próxima e a pensar, Ok. agora tenho mais pressão ainda, porque eu agora sou o campeão e as pessoas vão querer aquilo que é meu. Portanto, dá-me essa motivação. Eu durante a prova falo muito comigo e lá está, a conversa desde o início, a questão do legado, a questão das pessoas que olham para mim. Eu sei que Ok. tenho não gosto de ser uma legião, não gosto de ser influência, mas tenho muitas pessoas que olham para mim como exemplo. E uma das coisas que me faz também nunca desistir, e estas provas são muito exigentes e feitas com esta intensidade e com esta pressão, e já houve várias vezes que eu dou por mim a pensar, e isto eu digo-lhes também a eles, para eles perceberem que é normal, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque é que eu me Ok. sujeito a este Porquê é que sofrimento? eu me meto nestes É filmes? verdade, e isso acontece-me 3, 4, 5 vezes durante a prova, mas eu, pela minha E depois o experiência, que é que tu dizes a ti própria mentalmente? tem a ver um bocadinho com a experiência. Há fases e momentos, especialmente neste tipo de provas que nós fazemos, em que estamos a passar momentos dolorosos, de sofrimento. Mas eu sei que se eu aguentar aqueles minutos a seguir, eu vou voltar a um estado de equilíbrio e Ok. vou conseguir superar. E normalmente, lá está, vem a minha veia competitiva. Eu penso sempre, se eu estou assim, eles estão piores. E eu sei que eu mentalmente sou muito forte, tenho essa noção, porque já Tu passei. pensas, se eu estou assim, então os outros concorrentes não Relativizo. estão. Eu acho que Ok, em tudo na vida é relativizas. muito questão de perspectiva e de relativizar. Ok. E eu penso, se eu estou assim, por muitas vezes que me pareça, eles vão um pouco à frente ou não, assim, não, eles têm que estar pior do que eu estou, porque Ok. aquilo que eu treinei, aquilo que eu me predispus a fazer, Ok. é um bocadinho a mentalidade de se eu me preparei e fiz tudo o que tinha que ser feito para estar aqui nas melhores condições, eu tenho que ser o melhor. Que interessante, porque muitas vezes eu ouço, é um sofrimento que só me acontece a mim. E às vezes aqui em consulta a pessoa desmonta e diz, afinal há outras pessoas a sofrerem o mesmo que eu, e tu não, tu Não, tens o pensamento ao contrário. contrário, Não, se eu estou assim, sempre, os outros não. sempre. Ok, Antes da partida, é um bocadinho. Lá está, é a questão da perspectiva e de relativizar. E eu sou muito analítico e muito crítico em tudo o que vejo. Eu agora estou a ver, por exemplo, os Jogos Olímpicos, várias modalidades por interesse. Ah, Modalidades como a ginástica, como um lançamento, em que eles têm, ao fim de 4 anos, aqueles segundos para fazer tudo certo. perfeito e não falhar, e eu penso, aquilo que eu vou fazer, eu vou sofrer muito mais que eles sofrem, é verdade. Mas eu vou ter uma hora em que eu vou ter Ok. altos e baixos, em que vai depender muito, obviamente, da minha capacidade física, da minha preparação, mas muito da minha parte de inteligência emocional, da minha parte estratégica, da tática, da forma como eu vou gerir e especialmente daquilo que eu vou estar disposto a sofrer Uau. durante a prova. E é muito isso que eu, antes das provas, é tentar mentalizar-me e perceber o quanto é que eu vou estar disposto a sofrer naquela Distribuis prova. o teu sofrimento está distribuído. Que Exatamente. interessante, também falaste sobre isso quando falavas de medir se estás na vida intencional ou não, não é? Nas provas de trazer medidas mais pequeninas. Super. Foi uma conversa espetacular. Eu agradeço-te, trouxeste Obrigado. com muita integridade e com muita vulnerabilidade os lados mais bonitos e mais difíceis de viver uma vida intencional, porque a vida intencional não são só coisas cor-de-rosa, são investimentos e sacrifícios e ganhos numa jornada que é isso mesmo, que é uma jornada.
muito enérgica, ok? Então, obrigada outra vez. Obrigado.